Fala pessoal, tudo bem? Seguinte, eu e meu pai nós compramos esse Volkswagen T-Cross. Essa semana ele foi buscar e hoje, no domingo, é que eu tô tendo a oportunidade de dirigir para conhecer esse carro. Eu nem tinha visto antes esse carro aqui, antes da gente de fato bater o martelo, né, na compra. Meu pai que mais tratou do negócio, especificamente aí para esse carro, para a compra aqui desse carro. Ele foi buscar, ele já fez algumas coisas aqui nesse carro, levou inclusive lá no Breda para dar uma olhada geral nele, né? E tá tudo ok aqui com o carro. E hoje, domingo, eu tô usufruindo um pouco desse carro aqui, Volkswagen T-Cross, na versão Sense, ano modelo 2020, pessoal. Então é o modelo aí, né, do ano da versão Sense que, digamos assim, um pouco mais completinha do que os outros anos subsequentes. E pessoal, sinceramente, esse carro aqui tá muito gostoso de dirigir. É um carro que tá com 72.330 km rodados, mas sinceramente ele tá muito novo, né? Foi uma quilometragem assim mais de estrada desse carro aqui. Inclusive dá pra gente perceber isso pela gramatura aqui do volante. Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado aqui desse carro, mas ó, não tem desgaste aqui no volante, na manopla aqui do câmbio, nas pedaleiras do acelerador e do freio. Então é um carro aí que tá muito novo, tá? Apesar um pouco da quilometragem um pouco mais avançada. Apesar que esse carro aqui também já tem 6 anos, né, pessoal, de uso. Então é uma quilometragem aí dentro do esperado da média brasileira. E particularmente eu adoro os motores turbo, né, pessoal? Por causa disso, ó, você pisa, você sente o retorno, já a resposta logo em baixo, as rotações, e o carro responde muito bem. Eu não sei se vocês lembram, mas em 2024 nós alugamos um T-Cross, uma versão acima da Sense, e fomos viajar até o interior, né, para levar as coisas já de final de ano. É uma versão já acima dessa, já era do facelift aquele carro, né? E eu comentei bastante do delay do pedal do acelerador naquele carro. Aquele carro lá era novo, né, pessoal? Ele era já 2023, modelo 2024 naquela época. Então ele estava bem pouco rodado, eu não me recordo aqui ao certo. Quem tiver interesse, volta nesse vídeo aí que eu fiz para ver a quilometragem, para ver o carro em detalhes. Ele tinha bastante delay no pedal do acelerador, coisa que eu não senti ainda nesse carro. Tudo bem que eu rodei pouco com ele até agora, mas ainda não senti esse delay aqui. Pode ser que aquele carro, por ser muito novo ainda, estava em processo ali de amaciamento, né, do motor. Então dava para se sentir mais, né? Sim, tem um pouquinho aqui de delay, mas muito menor do que aquele T-Cross que alugamos em 2024. Outra coisa, pessoal, esse carro aqui tem câmera de ré que foi instalada na própria concessionária. O antigo dono que comprou esse carro já instalou a câmera de ré assim que comprou, porque as Senses daquela época não tinham câmera de ré. Então vamos até dar uma olhada aqui na qualidade dessa câmera de ré. Vamos lá. Então engatei aqui a ré. A câmera de ré não tem uma qualidade muito boa, mas ele tem ali o tilt down, ó, do espelho, padrão Volkswagen, né? Então inclusive, pessoal, inclusive ele tem aqui o auto hold. Ó, já voltou ali o espelho. Ele tem o auto hold. Eu parei ali um pouquinho na subida, tirei o pé do freio e ele continuou segurando o carro. Então muito bacana isso daí também, né? Apesar de ter aqui o freio de estacionamento ainda via cabo. Mas esse carro aqui é muito gostoso, pessoal. Esse motor aqui da Volkswagen é muito acertado. É muito bem acertado realmente esse motor turbo aqui de 3 cilindros da Volkswagen. Para um carro desse tamanho, que é um pouco mais pesado obviamente do que um Polo, tem um centro de gravidade um pouco mais elevado, é muito bacana. Uma outra coisa que eu notei, apesar de ele utilizar o mesmo câmbio daquele Gol do meu pai, que é o câmbio Aisin aí, o Tiptronic, famoso Tiptronic Aisin, aquele câmbio, a programação que tem no câmbio do Gol do meu pai, que é o geração 8, ele segura bastante a marcha em terceira. Então às vezes você reduz a velocidade ali para 15 km por hora, 20 km por hora,
e vai acelerar, ele segura em terceira marcha, né? Aqui não, aqui ele reduz para segunda marcha, então ele segura mais em segunda marcha, o que deixa o carro um pouco mais esperto nas saídas de cruzamento, principalmente, onde você costuma reduzir mais para você poder avançar. Então, mais um ponto positivo aqui para esse carro. Então, o conjunto mecânico de câmbio desse carro, na minha opinião, funciona melhor, tá? Apesar que aquele Gol, obviamente que tem todo aquele processo técnico ali de peso mais reduzido do Gol, aquele motor aspirado 1.6, 16 válvulas que casava excelentemente bem com aquele carro, mas sinceramente, pessoal, essa programação aqui do câmbio eu prefiro, né? Porque ele já reduz para a segunda marcha e você acaba saindo de segunda marcha e não de terceira marcha, como no caso do Gol ali, 16 válvulas. Mas enfim, voltando aqui pro carro, como vocês podem ver, ó, é um carro que não tem marcas aqui no painel de uso, nem aqui no câmbio, nem aqui. A gente vai mandar fazer uma higienização aqui nos bancos, né, para tirar algumas manchas que tem, limpar bem aqui a parte interna do carro, mas ó, a gramatura aqui do volante, o carro realmente foi muito bem usado, né. E é isso, pessoal, tô gostando aqui bastante do T-Cross. É um carro que, não sei se vocês estão conseguindo perceber aí, no barulho da gravação, mas ele não bate nada, nada. A suspensão tá ok, o motor tá ok, né? Todas as revisões aqui desse carro foram feitas na concessionária. Meu pai apenas levou lá no Breda, como de costume, todo carro que a gente pega a gente leva lá no Breda para ele dar uma olhada, para ver se precisa fazer alguma coisa, só por desencargo de consciência mesmo. Mas nada, pessoal, todas as revisões feitas na concessionária e comprovadas, carimbadas no manual, tá? Então, realmente é um carro muito, muito bom. Aqui é 50 por hora, né? Mas é um carro aí que pode ver que tá sempre mantendo a rotação do motor em baixa rotação, porque ele tem muita força em baixa, né? Motor turbo, característico de um motor turbo esse. Em alta, obviamente, que ele perde um pouco dessa força, desse fôlego, mas em baixa rotação é muito prazeroso dirigir na cidade, nos centros urbanos. E ó, olha como é silencioso esse carro, né? E obviamente que não dá para vocês verem por aí através do vídeo, mas é um carro muito prazeroso de dirigir, assim como todos os Volkswagens, né? Esse carro aqui não tem o ADAS, então ele não tem aquele sensor de proximidade do carro da frente que freia e acelera sozinho, como já tinha no outro T-Cross que nós alugamos, que era já com facelift. Mas mesmo assim é um excelente carro, ele roda liso. Isso foi a primeira coisa, pessoal, que eu passei a notar, né? Porque eu falei, poxa, ficou ali característico na minha mente de quando a gente alugou aquele T-Cross, daquele delay no acelerador. E esse daqui ele tem um pouquinho, mas é bem menor do que aquele lá que era novo. Então só levo a crer que seja porque o carro ainda estava em fase ali de amaciamento, uma vez que a quilometragem dele era bem abaixo dessa daqui. Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, se vocês têm T-Cross, se vocês têm Polo com esse motor 1.0 turbo, até mesmo os carros aí Nivus 1.0 ou então até o Nivus 1.4, carros 1.4 turbo ou 1.0 turbo de forma geral aí da Volkswagen. Deixa aqui embaixo nos comentários se vocês sentem delay no pedal do acelerador e se vocês aí já têm um carro há mais tempo, se esse delay vai diminuindo conforme for aumentando a quilometragem rodada do carro. Agora fiquei bem curioso para saber isso, viu? Carro bem esperto, ele puxa bem. E como é silencioso esse carro. Um carro que roda liso, ó. É extremamente silencioso. Consegue ser bem macio ao mesmo tempo. Já tenho as luzes de DRL acesas automaticamente. Tem farol automático também, ó. Dá pra deixar aqui no automático. Carro bem completinho mesmo, viu? Apesar de ser o mais básico. Apesar de ser um mini SUV aí. Eu não gosto de chamar esses carros aqui de SUV, pessoal. Eu acho que SUV são carros assim maiores, né? Mas é considerado como um SUV, né? Então, ó, uma retomada. Vai bem. Puxa muito bem, muito bem. Mas para
Como ele é um SUV assim menor, né, para usar assim nos centros urbanos, é até mais adequado, principalmente aqui no trânsito aqui de São Paulo. Você vê, é um domingo e tá bem intenso aqui uma avenida, né? Então São Paulo não tem mais horário de rush, horário de pico. O trânsito é sempre assim, até para você achar uma vaga na rua é difícil aqui, para você poder parar o carro para ir em algum comércio, resolver alguma coisa em algum local que fica na rua. Então tudo que for compacto é melhor, é mais prático, né? Entrando aqui na Radial Leste, ó. Vamos ver o desempenho de retomada. Vamos ver se dá pra fazer uma retomada aqui. Ó, pisei. Tem um certo delayzinho, mas ele responde muito bem, pessoal. Muito bem mesmo. É menor o delay do que aquele que aluguei em 2024. E você vê que ele ganha velocidade sem fazer muita força, né? Ele não sofre para ganhar velocidade. Motor muito bem casado com esse carro. E ainda tem versões aqui desse carro com motor 1.4 turbo, que foi aquele mesmo motor daquele Taos que eu aluguei para ir pro sul do país. Rodei aí mais de 1.400 km com aquele carro. Então imagina o motor 1.4 aqui nesse carro, né? Bom, pessoal, então é isso. Vou ficando por aqui. Primeira impressão dirigindo esse Volkswagen T-Cross. Gostei demais aqui desse carro. Então, vou ficando por aqui. Em breve eu posto mais vídeos aqui desse carro aqui no canal pra vocês. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês não forem inscritos, se inscrevam no canal. E deixa o like aqui nesse vídeo pra eu poder trazer mais vídeo como esse pra vocês. E sigam o BR Mileno lá no Instagram pra vocês ficarem por dentro das novidades que acontecem no canal. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. E até a próxima!